Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de música dessa semana. E hoje, antes da gente começar a aula, quero orar por vocês. Eu posso? Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, obrigada, Deus, porque nada tem nos faltado, obrigado porque temos vida, Senhor. Pai, nós te pedimos por essa aula, nos ajuda nas nossas dificuldades e que possamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Nos ajuda, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sétimo ano. A aula dessa semana também é gravada, né, por conta da prova do etapa que vocês estão fazendo. E eu estou aproveitando para fazer a segunda parte da revisão. Quero reforçar que é muito importante que vocês assistam a primeira aula de revisão, que é a da semana passada, e façam os exercícios também. Eles vão ajudar muito a gente a dar andamento, a continuar conhecendo mais a respeito do universo da música, da sua teoria, da sua escrita. Então é muito importante que vocês também assistam a aula da semana passada, tá bom? Façam os exercícios, eles são muito importantes para vocês poderem aprender e entender aquilo que nós estamos conversando aqui na aula de música, tá bom? Conto com vocês, hein? E se precisar de mim, é só mandar um recadinho lá no Que Mágico que eu respondo vocês. Hoje nós vamos fazer na segunda aula de revisão, nós vamos relembrar as figuras rítmicas e a fórmula de compasso. Então, aqui nas figuras rítmicas, nas figuras de valor, a gente sabe que na pauta, quando a gente vai ler uma partitura, a gente tem lá a informação de qual nota nós precisamos tocar e junto dela eu também sei qual é o tempo daquela nota. E até a gente comentou que na música eu não tenho um tempo cronológico, eu não pego o cronológico, eu não consigo pegar também o tempo de um relógio e consigo ficar contando ali o tempo exato da nota. Não é assim que a gente faz. A gente faz a contagem das notas de uma outra forma. E a figura de valor é quem vai dizer pra gente quanto tempo dura cada nota. Tá bom? Cada uma dessas figuras aqui, elas são representadas por um número. Então, a semibreve hoje é a figura com maior duração. E a maior duração dela, ela vale 1. Isso mesmo. Então, a semibreve é a figura que sozinha, sem pensar em compasso, é a figura que vale mais. Então, e quanto que ela vale? 1. Então, toda vez que a gente vê o número 1 no contexto musical, é dessa figura aqui que a gente vai lembrar, da semibreve. É como se ela fosse a minha moeda de R$1. E aí eu tenho as divisões dela, as possibilidades além da semibreve. Então, aqui eu tenho essa figura que se chama mínima. O que a mínima me leva a pensar? Eu preciso de 2 mínimas para ter uma semibreve. Então, por isso que aqui é representado pelo número 2. Não quer dizer que ela vale mais. Quer dizer que eu preciso de 2 mínimas para ter uma semibreve. É como se eu pegasse 2 moedas de 50 centavos, ela também me dá o mesmo valor, R$1. É a mesma ideia aqui, tá bom? 2 mínimas me dão uma semibreve. Da mesma forma que 4 semínimas também me dão uma semibreve, ok? Então, vou repetir, elas não valem mais. Essas figuras aqui, elas são as divisões da semibreve. São as possibilidades que a gente tem para ter um valor igual a 1, tá? 1 aqui é como se fosse a minha moeda de R$1. E a colcheia, eu preciso de 8 colcheias para eu ter uma semibreve, tá? Então, todas elas são divisões. Aí vocês vão perguntar, Procíndia, e vai ser sempre assim? Não. A gente vai usar essas figuras através do quê? Da fórmula de compasso. É a fórmula de compasso que vai nos ajudar a entender como elas funcionam na música, como a gente vai fazer essa contagem na música. Então, toda música, quando a gente pega uma partitura,
ou ouve uma música, toda música está dividida em tempos. E o que faz a gente dividir uma música são as barras de compasso, quando a gente vê ela escrita, tá? Então, compasso são pedaços que eu tenho na música que eu coloco ali dentro a divisão dela, tá? Então, sei lá, vou dividir a música em 4 tempos. Naquele compasso tem que ter 4 tempos, no outro precisa ter 4 tempos, no outro precisa ter 4 tempos. Ou sei lá, a música está dividida em 12 tempos. Nesse compasso tem que ter 12 tempos, no outro compasso tem que ter 12 tempos, no outro compasso tem que ter 12 tempos. Então, dentro dos compassos ficam a quantidade de tempos que eu preciso ter. E aonde que está indicado isso? Na fórmula de compasso. Então, a fórmula de compasso sempre vai mostrar pra gente quantos tempos precisa ter dentro da música e qual é a figura rítmica que está mandando nessa música. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um compasso que eu dei de exemplo, 4x4. Nesse exemplo, não é fração, tá? A gente nunca usa traço de fração aqui. Então, eu falo 4x4, 2x8, 3x2, 12x8. É dessa forma que a gente fala os compassos na música, tá? O número por outro. O número de cima, o numerador, ele vai indicar pra gente quantos tempos eu tenho que ter dentro de cada compasso. De novo, o numerador vai me indicar quantos tempos eu preciso ter dentro de cada compasso. Então, o número que você vê aqui é o número que você precisa ter dentro de cada compasso. Não tem segredo nisso, tá bom? O denominador vai indicar o quê? Qual dessas figuras aqui é quem vai ser minha unidade rítmica? E minha unidade rítmica, ela é sempre igual a 1, tá certo? Então, qual dessas figuras aqui vai mandar na minha música? Por exemplo, nesse exemplo, tenho 4x4, então tem o número 4 aqui embaixo. Qual dessas figuras aqui é representada pelo número 4? Me respondam. Quem respondeu C mínima, acertou. Então, nesse exemplo aqui, a C mínima é igual a 1. Tá certo? Então, como eu poderia completar esse compasso? Se eu fosse escrever aqui, vou até colocar aqui embaixo, ó, 4x4. Então, eu preciso ter 4 tempos dentro desse compasso e a C mínima é minha unidade rítmica, ou seja, ela é igual a 1. Então, se eu escrever aqui 4 C mínimas, eu completo o compasso. Por quê? Porque cada C mínima vale 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Tem os 4 tempos que eu preciso. Pro, e só posso preencher desse jeito? Não. Então, se a C mínima, nesse exemplo, está valendo 1, as outras figuras eu perco? Não. Então, aí eu penso a partir da C mínima. A C mínima vale 1. Então, quem está embaixo da C mínima? A colcheia. Então, se a C mínima é 1, quantas colcheias eu preciso ter para ter uma C mínima? 2 colcheias. Muito bem, então nesse exemplo aqui, 2 colcheias me dá uma C mínima. Então, vou escrever aqui, ó, outra possibilidade. Escrevi 2 colcheias aqui, elas me deram uma C mínima, um tempo. Mas é só isso que eu posso? Não. Se para baixo divide, para cima a gente vai dobrar. Então, se essa mínima vale 1, a mínima, nesse exemplo, vai valer 2 tempos. Então, a mínima sozinha vale 2 tempos. Vou escrever ela aqui, ó. Bacana. 1 tempo das 2 colcheias, mais 2 tempos da mínima me dão 3 tempos. Falta 1. Vou completar meu compasso com o quê? Com outra C mínima. 1 mais 2, 3, mais 1, 4 tempos. E qual que é a outra possibilidade? Se a mínima aqui está valendo 2, a semibreve que está em cima dela vai valer 4 tempos. E aí eu venho aqui, ó. A semibreve sozinha vale 4 tempos.
Aí você deve estar perguntando, Pro, mas por que eu preciso saber essas divisões todas? Porque quando a gente vai cantar uma música, ela é toda divididinha, ela tem... Por exemplo, quando a gente, se eu fosse cantar isso aqui, olha como vai soar diferente cada uma dessas notas, ó. Vou contar um compasso vazio, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vocês viram? Cada nota me dá uma duração diferente. Tá, 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 tá. Aqui foi igual, 4 tempos. Agora, nessa colcheia, eu preciso cantar 2 vezes dentro de um tempo. Tá, 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 tá. O estalar de dedo é um tempo, ó. 1, 2, 3 e tá, tá. Então, cantei 2 notas dentro de um tempo. Agora, essa nota aqui, a mínima, eu vou prolongar ela durante 2 tempos. Tá, tá. E agora eu tenho uma nota bem longa. Tá. Por exemplo, quando a gente vai cantar uma música, isso acontece o tempo todo. Ouvi dizer, ouvi dizer. Tá vendo? A última nota foi longa. As primeiras não foram longas. Então, isso tem a ver o quê? Com essas divisões que a gente está falando aqui. Tá bom? Mas a gente vai continuar vendo isso. Eu só quis trazer um exemplo aqui para vocês entenderem por que a gente tem que dividir a música. Por que a gente tem vários tempos diferentes. É porque na hora de cantar ficaria muito chato se eu só cantasse músicas com semibreve. Ficaria muito longo, né? Não traria dinâmica. Então os compositores vão usando essas figuras para que a música fique mais interessante. Então tem hora que a gente canta músicas com tempos bem rapidinhos, tem hora que a gente tem que segurar mais a nota, tá? E assim acontece com todas as músicas que a gente está acostumado a ouvir. Prestem atenção essa semana, quando vocês ouvirem música, no tempo delas. Qual nota está durando mais, qual palavra que fala bem rapidinho. Tudo isso tem a ver com o tempo das notas, tá bom? Então, dica para essa semana, gente, anota isso no caderno, numa folha, vai juntando isso que a gente está estudando, porque tudo isso aqui a gente vai usar até o 9º ano, tá bom? Anota, mantenha isso organizado, anota aqui sobre a fórmula de compasso para não esquecer, tá bom? E faça o exercício que eu vou deixar aqui de revisão número 2. É muito importante que vocês façam, exercitem para que isso aqui fique bem claro na nossa cabeça, tá bom? Semana que vem nos vemos e vamos continuar estudando um pouquinho mais de teoria musical, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!